Boa tarde, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos dar início então à nossa aula de português, né? No livro 3, na página aí 23, nós vamos fazer um É Hora de Recordar. Então, a página 23 e a página 24, vocês vão fazer aí algumas atividades recordando o que nós já estudamos sobre a classificação de sílabas, sobre texto informativo, tá bom? Vocês vão estar respondendo aí, marcando com um xizinho, né? Lendo as questões com bastante atenção, marcando aí as respostas que vocês acham ser as corretas e enviar para a tia Andréia. E dando continuidade aí, depois que vocês fizerem aí esse para recordar, nós vamos para a página 25 e lá nós vamos ver a respeito de textos informativos orais. Nós vimos os escritos, né? Agora nós vamos ver os textos informativos orais. O que é texto informativo oral? O que seja esse oral? Oral é a fala, ou seja, esses tipos de textos vão trazer a mesma coisa que os escritos, vão nos trazer informação sobre algo novo, porém de forma falada, né? Alguém contando, explicando, apresentando alguma coisa, né? Alguma novidade, algum conhecimento, né? Esses textos, eles aparecem muito em palestras, seminários, nas aulas, né? Quando a tia Andréia está falando aqui para vocês, ó, é um texto informativo oral que a tia Andréia está usando para estar passando para vocês um pouco de conhecimento, né? Também em exposições. E aqui no texto, então, na página 25, está trazendo o seguinte, ó, acompanhe com a tia Andréia. O nosso corpo está sempre falando, mesmo sem usar palavras. Pela imagem do corpo, você pode dizer muitas coisas aos outros, assim como você pode compreender o que os outros têm a lhe dizer. O corpo expressa desejos, medos, ansiedades, de forma bem natural, mesmo que nossas palavras não estejam dizendo o contrário. Revela muitas vezes o que estamos sentindo e que não queremos falar. São muitos os sinais que o corpo pode dar, por meio de nossa postura, do nosso olhar, a entonação da voz, do movimento das sobrancelhas. O corpo pode revelar o que estamos pensando ou sentindo. Veja algum desses sinais nos personagens ao lado. Aí do lado tem aí alguns personagens aí, ó, que pelo rostinho deles vocês já conseguem identificar o que cada um, o sentimento aí de cada um. Não tem? Dá uma olhadinha aí. Agora, veja, você já aprendeu e conheceu alguns textos escritos, né? Que são aqueles que informam e nos ajudam a saber o que está acontecendo de novo, de importante, usando como meio de transmissão a escrita, né? A imagem. Existem também os textos informativos orais, que são aqueles que nos ajudam a conhecer também novos assuntos, mas apresentados por meio da oralidade, por meio da fala. Isso pode acontecer em palestras, nos seminários, nas exposições, nas aulas de todo dia, para um grupo de pessoas ou plateia. Assim, eles são chamados textos informativos orais, porque usando muito mais a fala do que a escrita. Alguém nos leva a conhecer e aprender algo desconhecido, ou ter uma informação mais nova sobre determinado assunto. Aí na página 26, tem aí um desenhozinho aí, ó. Será que você consegue identificar um objeto sem que o nome dele seja dito? Então, realizar aí um teste de mímica. Tem aí dois homenzinhos fazendo uma mímica. O que será? Que objeto que eles estão carregando, né? Depois pede aí começa a atividade, exercício de aplicação, diversão à vista. Essa diversão
ia ficar muito legal se nós estivéssemos na escola, né? Fazer para o coleguinha, mas infelizmente não é possível, mas você pode fazer aí com a mamãe e com o papai. Pode brincar de mímica e ver se a mamãe e o papai descobrem o que vocês estão querendo dizer para eles, tá? Então aqui, ó, aqui pede para dividir em grupos. Você e a sua turma farão mímica com a orientação do professor. Só que vocês vão ter que fazer em casa, vocês vão pensar uma coisa aí e vão fazer uma mímica para o papai e a mamãe tentar descobrir o que vocês estão querendo dizer para eles só com o corpinho. Não pode falar nada, nem uma palavrinha, tá bom? Depois o número 2, ó, em toda apresentação oral há alguns elementos muito importantes, como o apresentador, os ouvintes, né? Que os ouvintes são as plateias, é a plateia, e o tema a ser exposto. Pensando nisso, ligue os nomes às imagens, tá? E tem aí umas imagens e umas palavrinhas para vocês fazerem aí ligar. Depois o número 3. Agora, para você entender bem o que é um texto informativo oral e um texto informativo escrito, que tal propor um ditado diferente ao professor? Vocês produzirão um texto oral e ele escreverá no quadro. Pode ser uma curiosidade ou uma pequena notícia. Então, o que vocês vão fazer aí para a tia Andréia? Vocês podem fazer um áudio para a tia Andréia, tá bom? E manda para a tia Andréia esse áudio de vocês falando alguma coisa. Ou uma notícia, uma curiosidade. Vocês mandam para a tia Andréia o áudio. Só que a tia Andréia vai escolher na próxima aula, um dos áudios e vai escrevê-lo aqui no quadro, tá? E a tia Andréia vai ler para vocês. Número 4. Pinte somente a imagem que representa um palestrante. Aí vocês vão estar observando aí, tem 2 imagens aí, vocês vão observar e pintar. 5. As palavras estão desordenadas. Coloque as letras em ordem e descubra 2 tipos de textos informativo oral, tá? Então, tá embaralhada aí as letrinhas, vocês têm que olhar, pensar aí, colocar as letrinhas em ordem e informar aí o nome do texto informativo oral. E nossa atividade de português termina aí na página 28. Aguardo aí o áudio de vocês, tá bom? Tchauzinho, até mais!